Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje eu quero concluir com os senhores o estudo da audiência de instrução e julgamento. Nós já vimos o cabimento da AIJ, o procedimento da AIJ. Eu quero agora finalizar estudando dois itens, dois tópicos com os senhores. Em primeiro lugar, o poder de polícia e depois a ata de audiência lá do artigo 367. Bom, então, como eu lhes disse, nós estamos hoje a estudar, finalizar a audiência de instrução e julgamento, prevista entre os artigos 358 e 368. E eu quero tratar agora com os senhores do artigo 360, que faz menção ao poder de polícia do juiz. Então, o juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe algumas providências. Nós temos aí 5 incisos. O último inciso vai até nos conduzir para esse nosso último tópico. Mas aqui a lógica que nós temos primeiro que entender nesse poder de polícia é o seguinte: para que o juiz possa manter a ordem, como consta ali do inciso 1º do 360 já, para que a audiência possa transcorrer de um modo ordeiro, probo, né? O juiz deve, portanto, conduzir, presidir a audiência com firmeza, com objetividade, o que naturalmente não se confunde com autoritarismo, né? Com uma imposição de uma vontade sem justificativa, autoritarismo, subjetivismo por conta do juiz. Lembrem-se aqui, naturalmente, do artigo 6º do CPC e do princípio da cooperação, né? Todos devem cooperar entre si para que se obtenha uma tutela jurisdicional justa e efetiva. Todos, inclusive o juiz. O juiz é um dos sujeitos processuais. Ok? E aí, os incisos do 360 vai dizer que, dentre o poder inserido no poder de polícia, o juiz tem a incumbência de manter a ordem e o decoro na audiência. Quer dizer, ele vai impedir manifestações agressivas que venham a conturbar a ordem na audiência. Inciso 2º, o juiz tem a incumbência de ordenar que se retirem da sala de audiências os que se comportarem inconvenientemente. E o inciso 3º vai até nos dizer, inclusive com auxílio de força policial, requisitar, quando necessário, força policial. Não é possível que se cogite que a audiência não avance ou que a tutela jurisdicional, a instrução probatória, não seja adequadamente produzida porque tem um arruaceiro, tem um baderneiro na sala de audiência. A consequência é determinar que ele pare de ter aquela conduta e, não sendo ainda assim cumprido, determina a sua retirada com auxílio da força policial. Inciso 4º, é incumbência do juiz, dentro desse poder de polícia que estamos analisando, tratar com humanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público, do Defensor Público, qualquer pessoa que participe do processo. Quer dizer, aquilo que eu lhes disse, não se pode confundir essa força, poder de polícia, que é íncito e implícito ao juiz, para que ele tenha realmente firmeza na condução do ato, com o autoritarismo, com um ato que venha a desprezar a necessidade de um tratamento com urbanidade, com educação às partes. E, por fim, é uma incumbência do juiz registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Não só os requerimentos, né? Todas aquelas ocorrências, tudo que se deu na AIJ deve constar com exatidão da ata. Nós temos até o enunciado, tem um enunciado do FPPC, Fórum Permanente dos Processualistas Civis, salvo engano, o enunciado de número 158, que vai dizer que é direito potestativo, que é um direito da parte, a transcrição das perguntas indeferidas pelo juiz. Então, aquilo que a parte deseja inquirir, nós vimos lá na ordem que primeiro fala o juiz, depois o advogado da parte que solicitou a prova, depois o advogado da parte contrária. Se houver alguma pergunta inquirida, alguma inquirição por parte do advogado, o juiz indeferir, há a possibilidade prevista em lei do juiz indeferir perguntas desnecessárias, perguntas que não têm conexão com os fatos da causa, enfim. A parte pode determinar, a parte pode solicitar que aquele indeferimento conste da ata de audiência, porque eventualmente ela pode amanhã ou depois alegar ali algum cerceamento da ampla defesa do direito probatório. Ok? Algo que a doutrina já dizia, deve constar tudo com exatidão
na ata, e o legislador andou muito bem aqui nesse artigo 360, inciso 5º, que acabamos agora de analisar. E aí vamos ao artigo 367, que trata do termo ou da ata de audiência. O servidor lavrará sob o ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida na audiência. Então, deve constar da ata de audiência, senhores, para finalizar o estudo da AIJ, tudo o ocorrido na audiência. E eu lembro aqui o que consta do enunciado de número 158 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, direito da parte que consta, inclusive, da ata, as perguntas que tenham sido indeferidas pelo juiz. Os parágrafos 1º a 3º têm previsões importantes, o que mais me interessa são os parágrafos 5º e 6º. Vamos lá, parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Também subscreverão o termo o juiz, os advogados, membro do Ministério Público e o escrivão ao chefe da secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição, para cuja prática os advogados não tenham poderes. Então, uma vez que seja imprimido a ata de audiência, tendo a impressão da ata da audiência, vai rubricar todas as folhas e vai assinar. O escrivão ao chefe da secretaria transladará para os autos cópia autêntica do termo da audiência. Em se tratando de autos eletrônicos, observar-se o disposto nesse código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Bom, o que mais me interessa, como eu lhes disse, são os parágrafos 5º e 6º, que tem uma baita novidade em relação à documentação da audiência de instrução e julgamento, que é a possibilidade da gravação em imagem e áudio da audiência. Então, a audiência, parágrafo 5º do 367, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Veja, a gravação pode se dar pelo Poder Judiciário, assegurado às partes o acesso, como pelo próprio advogado. Parágrafo 6º, a gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então veja que a gravação pelo advogado em imagem e áudio independe de autorização judicial e mesmo de autorização por qualquer daqueles que participam da audiência. Há aqui um interesse público intrínseco na documentação daquele ato. Isso, meus amigos, é claro que há uma ressalva aqui em relação aos casos de segredo de justiça, né? Nos casos de segredo de justiça, pode ser que haja uma restrição dessa publicidade, dessa documentação. Mas, em geral, veja, ainda assim há em sede doutrinária quem vai advogar, quem vai defender que sim, que pode ter a gravação. E se vier a ter o vazamento posterior daquele ato, é uma questão de responsabilização civil. Mas, de modo geral, a gravação por parte do advogado ela independe mesmo de autorização dos envolvidos ou do juiz. É um direito, portanto, da parte do advogado ter a gravação, que pode servir como prova posterior, dependendo daquilo que conste da ata de audiência, como nós vimos, que deve conter com exatidão, mas vai saber se foi registrado mesmo, no caso concreto, com exatidão ou não. Ou mesmo pode, além de servir como prova, aquela gravação pode servir como um instrumento de trabalho do advogado. Ao invés de ficar tomando por nota tudo aquilo que aconteceu na audiência, ele pode gravar e depois, na hora de fazer o seu recurso, sua peça, suas alegações finais, ele vai ali rever com calma aquela gravação em áudio e/ou imagem. Ok? Então, meus amigos, com isso a gente encerra o estudo da digníssima audiência de instrução e julgamento. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos começar o estudo das provas em espécie, tá certo? Senhores, é isso então. Fiquem todos com Deus e até a próxima.